Quinta-feira é dia dos comentários do empresário Roberto Cavalcante e ele já está aqui nos estúdios para os seus comentários. Boa tarde, doutor Roberto. Bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, companheiro de belas tardes. Isso. Doutor Roberto, a gente viu aí essa decisão do Tribunal de Justiça de criar uma vara de execuções para julgar crimes de organizações criminosas. Aí veja só, muitas dessas organizações criminosas têm agentes políticos envolvidos e me parece que esses agentes políticos não tomam assim, eu vou usar uma expressão meio rude, não tomam vergonha na cara, né? Fica misturando interesse pessoal com interesse coletivo, quando é interesse do país, quando é interesse do Estado, eles confundem com interesses familiares e terminam a gente acompanhando aí a formação de verdadeiras organizações criminosas. Na verdade, é uma pena, mas é uma constatação verdadeira. Nós, nos últimos anos no Brasil, nós temos visto uma guerra que é a justiça sendo praticada, a busca pela justiça, porque eu acho que a impunidade é a mãe de todos os problemas. Na hora que você sabe que vai cometer um crime, que aquilo não vai dar em nada, você automaticamente fica mais constante nas suas contravenções e eu percebo que há uma não sintonia entre os tribunais superiores e a primeira e a segunda instância. É uma pena que isso aconteça, mas eu lamento pelo quanto nós gastamos, quanto o cidadão brasileiro paga pela justiça para que ela seja praticada de forma eficiente. Agora mesmo a criação de uma nova vara especializada, eu aplaudo, acho que é fundamental, mas ela vai gerar despesa. Então ela tem que ter resultados. Minha cabeça é empresarial. Eu, na hora que compro uma máquina ou compro um animal ou qualquer coisa que seja para estar no ramo, na atuação com foco econômico, eu vou buscar os resultados. Não adianta nós criarmos varas se lá na frente, por razões políticas, todo esse trabalho é jogado numa cesta de papel. Pois é. Então, mas é isso que nós, cidadãos brasileiros, assistimos. Um esforço muito grande da justiça de fazer com que os processos sejam concretizados, as punições sejam determinadas, as condenações aconteçam no papel, mas sempre existe os santos protetores do banitismo. E qual é a razão maior disso? A razão maior disso é que muitas dessas funções, elas não vêm por eleição, elas não vêm por mérito absoluto, ela vem por um mérito que é aquele negócio daquele ditado que diz que jabuti não sobe em estaca, mas ele é colocado na estaca. Então, que alguém colocou ele exatamente. Então eu acho que há uma necessidade lá na frente de nós darmos um ajuste nessa nossa Constituição, que está defasada em muitos pontos, nesse aspecto de que os tribunais superiores eles possam ser compostos, sejam ocupados por pessoas que, na verdade, têm a habilitação e a idoneidade e o descompromisso com correntes partidárias e políticas. E a gente vê essas correntes partidárias, políticas, dividindo cargos como se fossem de propriedade privada, né? Aí chegam até a negociar a da chamada porteira fechada. Você ocupa a direção de um determinado órgão, isso, né? E não mexe com ninguém lá. Na batalha política, os partidos, pelas suas forças, partidos mais potentes, maiores, partidos menores, rateiam a administração pública. E rateia de uma forma que é criminosa, porque eu rateio de uma forma que é fazer com que muitos funcionários de carreira não sejam prestigiados e venham a ocupar determinados cargos chaves
pessoas com total descompromisso com a história que está se consolidando naquele segmento. As diretorias da Petrobras, por exemplo, recentemente, passaram por problemas seríssimos, porque a Petrobras era comandada por um conjunto de forças políticas que dela queriam só tirar proveito. Nada pelo Brasil, tudo pelo eu. Vamos dizer, a política é a política do eu. Razão pela qual, cada vez menos, nós sentimos a densidade, a consistência ideológica dos candidatos. Os candidatos ficam, vamos dizer, está há 1 ano, ou está há 6 meses, ou está período X de uma eleição, mas eles não se envolvem, não se comprometem. Eles querem aguardar qual a solução mais conveniente para ele e para o grupo que o abriga ou que ele abriga. A situação apenas para operacionalizar o financeiro. Total. E cada vez crescemos mais essas forças. Esse fundo de campanha... Fundo partidário. Fundo partidário, e nós todos contribuímos para a formação financeira dele. Ele é uma coisa até inacreditável. Eu acho que o mundo, se focar o Brasil nesse aspecto, vai dizer que país é esse, que loucura é essa, para você ter a formatação que se impõe. Por quê? Porque as leis são feitas pelas pessoas que vão almejar serem reeleitas. E para facilitar as suas reeleições, eles montam um panorama que sejam facilitadores. Prazo de afastamento de profissionais mudam, data de mudança de partido mudam, partidos que necessitam ter uma determinada capacidade, densidade, eles se fundem, refundem, fazem uma federação dos partidos, tá? Tudo para driblar aquilo que se buscou uma formatação mais séria, mais competente. A gente tem sempre uma válvula, tem sempre um trabalho na contramão da realidade, na contramão da verdade, na contramão da seriedade. Enquanto isso, no dia a dia do cidadão, a gente se depara com algumas situações complicadas para o cotidiano. Por exemplo, o aumento de preço de alguns produtos essenciais. O senhor também tem sentido isso? Eu posso dar até um testemunho pessoal. Eu exatamente ontem, está recente aqui, meu impacto, fui comprar os meus remédios do mês. Eu compro as caixinhas, da maioria das vezes, com embalagem de 30, então a cada 30 dias eu volto à farmácia. Eu anoto e vou à farmácia levando minha anotação de remédio tal, paguei tanto. Hoje a informática permite que você até dialogue com a pessoa que está lhe vendendo o produto e ele chama, você dá o seu CPF, ele chama seu número e verifica as suas últimas compras, a que preço foram praticadas. E ontem, todos os remédios que eu procurei para renovar a minha necessidade, eles estavam mais altos, no mínimo mais de 10%. Então, as pessoas que têm os seus salários mantidos, os salários não acompanham o avanço que estão em determinados segmentos, os preços de determinados segmentos. Não há. Quando eu falo de remédios, eu falo daquilo que é absolutamente essencial. Que você tem uma perda de ganho, você pode reduzir a qualidade dos seus alimentos, até pode. Você pode reduzir o volume até pode. Mas a sua medicação você não pode fazer. Você tem que tomar aquilo que determinada, a dosagem, as quantidades que seu organismo necessita, por razões diversas. À medida que você vai ficando mais velho, mais remédios, mais necessidades para poder se manter vivo. Uhum. Porém, para se manter vivo, hoje deve estar se esvaindo o salário de um aposentado, por exemplo, que é um salário fixo. Fixo, é verdade. Você, ao ter o seu salário, você vai verificar quanto % dele está sendo gasto com um só item de extrema necessidade, porque a prioridade máxima de todos nós é a vida. O resto é consequência. A alimentação, por exemplo, você pode tirar, você tira algumas frutas mais caras, você tira alguns produtos mais caros. Porém, no remédio, você não pode alterar a dosagem, você não pode... A composição fármaco de um remédio, você não pode alterar. E aí? Eu
estou falando isso, tem uma condição social, financeira razoável. Eu imagino a necessidade que a população, de uma forma geral, está passando. Por quê? Porque está prescrito pelo médico, tem que tomar uma por dia de comprimido tal. Quando você vai na farmácia, custa... eu vou lhe dar um desconto aqui, custava 300, estou lhe fazendo por 100. Só que aquele 100, no mês anterior, era 80, era 60, era 50. Então, eu não entendo realmente essa estrutura de farmácias no Brasil. Eu realmente não entendo. Tem que ter uma regulação mais forte, né? Tem que ter alguma coisa, porque a rua que eu moro tem 5, 6 farmácias. Os pontos comerciais mais evidentes, mais consistentes, as esquinas, os melhores locais estão ocupados hoje por farmácias. Como é que há espaço para que exatamente essa permissividade que você pratica o preço? Há um suposto controle de preço, mas na realidade isso não se materializa no dia a dia. Verdade. Vamos fazer outra pausa aqui no debate. A gente volta em seguida com a segunda parte dos comentários do empresário Roberto Cavalcante. Fiquem ligados que é bem rapidinho o nosso intervalo.